Oi, pessoal, eu sou a professora Júlia, do Projeto Iluminar. Essa é a nossa terceira aula da revisão de Química para o Enem 2021. E nessa aula aqui a gente vai comentar um pouco sobre pH e pOH. Para as questões de pH e pOH, o que a gente precisa lembrar de principal é que os ácidos em solução aquosa, eles vão liberar H+, então eles vão ser ionizados, eles vão se separar, né, o cátion H+, e o ânion que deu origem ao ácido. O pH, quando ele é abaixo de 7, ele vai ser ácido, e quando o pOH é acima de 7, ele também vai ser ácido, né? Então, se a gente estiver falando de uma escala de pH, é sempre abaixo de 7, e quando a escala de pOH é acima de 7. Isso acontece porque quanto mais H+ tiver dissolvido na água, em uma escala logarítmica, né, como o pH ele utiliza uma escala logarítmica, quanto mais H+ você tiver, mais baixo será o pH, né? Não significa que um pH baixo, né, 1, 2, signifique que a quantidade de H+ é mais baixa, na verdade é o contrário. Para as bases, vai ser diferente, né? Quando você dissocia uma base em solução aquosa, ela vai liberar OH-. E aí, então, como você vai ter uma concentração maior de OH-, a sua solução ela não vai mais ter uma característica ácida, ela vai ter uma característica básica. Então, o pH vai ser acima de 7, vai ter uma menor concentração de H+ dissolvido e uma concentração maior de OH- dissolvido. Por isso que o pH acima de 7 ele é básico e o pOH abaixo de 7 também é básico. Para calcular o pH ou o pOH, se você tiver alguma informação no enunciado do exercício dizendo que o pOH é tal valor ou o pH é tal valor, você precisa encontrar o outro. Lembra que a soma do pH com o pOH de uma solução é igual a 14. E como eu falei na escala logarítmica, para você calcular, se você tiver a concentração de H+, ou a concentração de OH- no exercício, você utiliza a fórmula, né? pH igual a menos logaritmo da concentração de H+, ou pOH igual a menos o logaritmo dessa concentração. Aí aqui do lado eu coloquei alguns ácidos e algumas bases, aqui os ácidos ionizados e as bases quando elas são dissociadas, para lembrar como acontece quando você coloca algumas dessas substâncias em água. Vamos fazer então esse exercício do Enem de 2014. Ele vai dizer que um pesquisador percebe que o rótulo de um dos vidros em que guarda um concentrado de enzimas digestivas está ilegível. Ele não sabe qual enzima o vidro contém, mas desconfia de que seja uma protease gástrica que age no estômago digerindo proteínas. Sabendo que a digestão no estômago é ácida e no intestino é básica, ele monta 5 tubos de ensaio com alimentos diferentes. Adiciona o concentrado de enzimas em solução com pH determinado e aguarda para ver se a enzima age em algum deles. O tubo de ensaio em que a enzima deve agir, para indicar que a hipótese do pesquisador está correta, é aquele que contém. Então, nessa situação aqui, ele está falando de uma situação em que ele está desconfiando que seja uma protease, né? E que ela age no estômago digerindo proteínas, certo? Digere proteínas. E aqui ele está dizendo que a digestão no estômago é ácida. Então, para isso, a gente precisa de um pH abaixo de 7, né? Como a enzima atua no pH ácido, você já pode, de cara, eliminar as alternativas A, C e E, porque elas indicam um pH 9, né? E o pH ácido tem que ser menor que 7. E essa questãozinha dá quase que uma interdisciplinar com biologia, né? Porque se a enzima é uma protease, né? E ela digere proteínas,
ela vai fazer digestão de carne, né, e não de carboidrato, como macarrão, batata, essas coisas. Então, a melhor alternativa para essa questão é a letra B, porque ela está falando de um pedaço de carne, né, uma proteína, em solução com pH igual a 5, que é um pH ácido. Na segunda questão do Enem de 2018. O manejo adequado do solo possibilita a manutenção de sua fertilidade à medida que as trocas de nutrientes entre matéria orgânica, água, solo e o ar são mantidas para garantir a produção. Algumas espécies iônicas de alumínio são tóxicas, não só para a planta, mas para muitos organismos, como as bactérias responsáveis pelas transformações no ciclo do nitrogênio. O alumínio danifica as membranas das células das raízes e restringe a expansão de suas paredes. Com isso, a planta não cresce adequadamente. Para promover benefícios para a produção agrícola, é recomendada a remediação do solo utilizando o calcário, CaCO3, ou carbonato de cálcio. Bom, nesse exercício, para a gente resolver, a gente precisa lembrar que o carbonato de cálcio ele é um sal que ele é produzido a partir de uma reação de neutralização, né? Então, está envolvendo um ácido e uma base. Nesse caso, o ácido em questão, né? Lembrando que para a gente descobrir qual que é o ácido e qual que é a base, a gente pega o ânion desse sal, então, no caso é o CO3, que ele vai vir do ácido. E o cátion do sal vai vir da base. Então, a gente pode inferir então, que o ácido que originou esse sal é o ácido carbônico e a base é o hidróxido de cálcio. Além disso, a gente precisa lembrar que esse ácido aqui, o ácido carbônico, é um ácido fraco. E essa base, o hidróxido de cálcio, é uma base forte, né? Apesar de estar na família 2 da tabela periódica, ela é uma base forte. Então, o que vai acontecer? O carbonato de cálcio, por ele ter sido originado a partir de uma base forte, ele vai agir como uma base quando ele for reagir com outras substâncias, quando ele estiver em um ambiente ácido. E no enunciado do exercício, a gente está falando, né, que tem substâncias ali que estão prejudicando a agricultura porque acidifica esse ambiente. E aí, como a gente descobre para resolver esse exercício, né, para a gente dar uma olhada nas alternativas? A gente faz a hidrólise salina do carbonato de cálcio, porque a gente já sabe que ele vai agir como uma base, né, nesse ambiente. E aí, quando a gente fizer essa hidrólise, não necessariamente você precisa saber fazer a reação certinha, ela não vai ser necessária, mas ela facilita na nossa visualização do que vai acontecer, ó. Quando esse carbonato de cálcio ele for dissolvido na água, o que vai sobrar? O íon carbonato, água, 2 hidroxilas e gás carbônico. O que significa essa liberação dessas 2 hidroxilas? Se vai aumentar a quantidade de hidroxilas no ambiente, quer dizer que vai alcalinizar o ambiente, né? Você vai neutralizar o ácido que está ali presente, onde essas plantas estão sendo cultivadas. Então, se libera OH-, diminui a acidez. E aí, os íons alumínios que o enunciado estava se referindo, quando eles entrarem em contato com esse OH-, eles vão formar uma outra base. E essa base, então, é o que vai neutralizar a acidez desse ambiente. E por isso, a resposta E é a resposta correta desse exercício. Terceira e última questão, do Enem de 2017. Diversos produtos naturais podem ser obtidos de plantas por processo de extração. O lapachol é da classe dos naftoquinonas. Sua estrutura apresenta uma hidroxila enólica, pKa igual a 6, que permite que este composto seja isolado da serragem dos ipês por extração com solução adequada, seguida de filtração simples.
considera que pKa igual a menos log de Ka e que Ka é a constante ácida da reação de ionização do Lapachol. Qual solução deve ser usada para a extração do Lapachol da serragem do IP com maior eficiência? Bom, calculando então o pH do Lapachol, já que o enunciado deu, né, a informação do pKa, a gente pode reparar que essa formulinha que o enunciado deu, ela é muito parecida com aquela que a gente viu no resuminho no início da aula do pH, né? pH igual a menos log de H+. Então, de cara, a gente já pode dizer que o pH do Lapachol é 6, porque ele já estava dizendo ali, né, pKa igual a 6, e ela é o próprio resultado dessa conta, desse logaritmo. Então, se o pH é 6, ele é uma substância ácida. Então, para a gente poder extrair esse composto, o que a gente precisa fazer? Uma reação de neutralização. Porque aí quando a gente extrai um sal, né? Sempre que a gente forma um sal, a gente pode fazer a reação inversa, né? Você consegue obter novamente o ácido ou a base de origem desse composto, fazendo uma hidrólise salina, por exemplo, que nem a gente viu no exercício anterior. Então, se a gente extrair o sal do Lapachol, a gente consegue obter facilmente esse composto. Como que acontece, então, uma reação de neutralização? É um ácido com uma base que vai produzir o sal de interesse mais água. Então, o que a gente vai precisar para extrair esse sal, que é a pergunta do exercício? A gente precisa de um composto básico, porque se o Lapachol é ácido, ele vai agir como ácido, e aí só falta um composto básico para poder neutralizar ele. Então, a gente já pode eliminar as alternativas B, C e E, né? Porque a gente tem, na B e na E, nós temos ácidos, e na alternativa C, a gente tem o NaCl, que é um sal neutro, né? Então, ele não vai conseguir neutralizar o Lapachol. Na alternativa A, a gente tem o carbonato de sódio, né? E assim como no exercício anterior, né, carbonatos fazem hidrólise salina e agem como base. Então, a alternativa A já é direto a resposta que a gente precisa, né? Porque ele vai liberar o OH-. Então, ele é capaz de neutralizar o Lapachol. Resposta correta, então, é a alternativa A. Bom, pessoal, espero que vocês tenham aproveitado essa aula, então, que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode deixar nos comentários. Bons estudos a todos e eu espero vocês na nossa próxima revisão.